Eu disse que Deus cumpriu? Quando o Senhor aparece para Abraão e quando manifesta a sua voz em Gênesis capítulo 2, Deus lhe faz muitas promessas e Deus cumpre tudo que prometeu a Abraão. Só tem uma coisa que Deus não fez para Abraão. O que, Camila? A mudança. Quando ele disse, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Deus nunca enrolou uma tenda. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não levou um móvel, Deus não segurou uma roupa. Rapaz, Deus segurou uma geração, mas não segurou uma cortina da tenda. Porque tem coisas que para Deus fazer, eu tenho que estar. Então não vem com essa coisa, sabe, que você guarda lá no teu subconsciente. Se Deus quiser fazer, Deus faz aonde eu estiver, vai nessa. Se Abraão pensasse assim, ele jamais teria vivido tudo que ele viveu. Se a mulher do fluxo de sangue pensasse assim, ela estava hemorrágica até hoje. Se é de Deus mesmo eu ser curada, ele vai passar aqui. Se eu tão somente tocar, e o texto diz, e ela moveu-se, foi até onde ele estava passando. Então entenda, há coisas que dependendo do que você quer viver, não basta esperar Deus fazer, você precisa estar na geografia que Deus quer que você esteja. Ninguém me pediu isso aqui, eu nem sou de fazer isso, mas eu vou repetir. Depois de amanhã, ou seja, você tem um dia para se organizar, o dia de amanhã é dia de organização. É dia de trocar plantão com quem tiver que trocar, oferecer hora para quem tiver que oferecer, cobrir horário para quem tiver que cumprir, porque dia 18, 19, 20, você tem um compromisso com Deus aqui. Um período de imersão. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 18 em diante. Oh, glória. Quando eu vim, tu vem comigo, hein? Não dá uma de sensata, não. Você também. Tá ligado? Deixa eu ver teus pratos aí. Isso, vai ser um tiro curto. Não vem de má vontade, não. Vamos lá, vamos ao texto. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou então uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne, ou fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á mulher, pois do homem foi tomada. Diga amém por essa palavra. Quem já praticamente conhece esse texto de cor, diga amém. A maioria de nós acabamos por utilizar esse texto aqui praticamente como texto áureo para falar de casamento, para falar de homem, para falar de mulher. Mas a verdade é que esse texto aqui compreende muito mais do que apenas uma bolha de pessoas. O livro do Gênesis, sobretudo nos primeiros capítulos, ele se destina não só a trazer a narrativa de como céus e terra foram criados, ou dos princípios pelos quais Deus quer que nós nos movamos, mas ele também mostra para nós os princípios pelos quais o próprio Deus se move, o próprio Deus opera. Camila, eu não entendi. Você vai entender. O livro do Gênesis, ele traz segredos revelados. Isso aqui não está oculto, isso aqui está aparente. É só a gente dar um pouquinho mais de atenção e parar de rotular o texto como sendo para isto ou para aquilo. E quando você lê versículo por versículo, você percebe então que o livro do Gênesis apresenta para você o princípio não só como o início da criação, mas o princípio como
os meios que fazem Deus se mover. A maneira como Deus quer que nós nos movamos em fé é a mesma maneira como Ele se move não necessitando de fé. Tão grande é a coerência do nosso Deus. Falar sobre coerência, falando de um Deus que é soberano, parece até estranho, parece até incoerência. Porque uma das coisas que respaldam a soberania de alguém é que isto não precisa estar atrelado a coisa alguma. Quando você se dirige a alguém que é soberano, e falando aqui de Deus que é o soberano, você compreende que ele não precisa estar atrelado a paradigma nenhum, a lei nenhuma, a coisa alguma. Contudo, o nosso Deus é um Deus de princípios, é um Deus de padrões morais, é um Deus que não dependia de régua para exercer nada do seu poder, mas para que nós aprendamos a maneira como Ele se move como se, abre aspas, dependesse de algum desses princípios, e Ele não depende, mas se move pelos mesmos princípios para que nós façamos Ele se mover quando nós precisamos dEle. Eu vou te dar um exemplo só para você compreender o que eu estou querendo dizer. Versículo 1 do capítulo 1 do livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Por exemplo, Deus já sabia como ia terminar quando começou a construir a terra, sim ou não? Mas Ele fez questão de estabelecer uma medida de tempo cartesiana. Matematicamente falando, Ele vai separar como se fossem dias na semana e como se fossem turnos durante aquele dia. A impressão que eu tenho, e o texto revela, é que Deus só trabalha do período da manhã e da tarde. Quando vai entardecendo, Ele entra em processo de admiração, contemplação e descanso. Uma outra coisa é que Ele afere. Eu não poderia dizer uma opinião porque Deus não opina, Deus sabe. Mas só para a gente entender, é como se Ele opinasse em cima da própria criação. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas Ele estabelece um tempo para desfrutar daquilo que faz enquanto está fazendo. A gente tem tanto a aprender com o nosso Deus. Eu acho que isso envolve não só princípio, mas também prazer. Porque se não fosse assim, Deus não faria isso. Agora eu te pergunto, Deus se cansa? Mas só trabalha de manhã e da tarde. Alguém poderia até dizer, é um preguiçoso, né? Podia fazer um plantão. E não. Deus estabelece princípios que Ele quer que nós nos movamos, e para que nós nos movamos de acordo com esses princípios, sem que necessite, Ele também se move para nos inspirar. O seu maior ato devocional de adoração a Deus não está em você dizer glória ou aleluia, está quando você decide imitá-lo. Então por isso Ele age dessa maneira, porque o que Ele mais quer te inspirar não é a louvá-lo com a boca, mas a louvá-lo com a vida, expressando imitação a Ele. E então Ele vai separando os tempos, e Ele tem uma coisa que a gente também podia ter um pouco mais em nós. Ele vai fazendo e Ele começa a criar. Foi tarde, manhã do segundo dia. E a partir do terceiro dia, quando as coisas começam a ganhar alguma forma, é tão interessante porque nem Deus se elogia no início. O início é difícil realmente para todo mundo. Nem Deus, pode olhar o texto de Gênesis 1 em casa. Nem Deus começa dizendo e viu que era bom no início. Ele só começa a dizer que viu que era bom do terceiro dia para frente. E você aí mal começou e já está dizendo, não está bom, isso não vai dar certo. E Deus está dizendo, rapaz, nem eu, arquiteto da criação. E você aí mal começou a estudar, já está chateado que a nota não é boa. Mal começou inglês, já está dizendo que não vai aprender a língua. Deus está dizendo, rapaz, nem eu entrei nessa. E aí do terceiro dia para frente, você vai perceber que Ele começa a terminar e Ele afere a própria criação, dizendo assim, e viu Deus que isso era bom.